Agora nós vamos ver o método de bissecção para a resolução numérica de equações. Então, primeiro, bissecção. A ideia é para você, antes de aplicar o método, você tem que ter uma função contínua num determinado intervalo e tem que existir uma única raiz dentro desse intervalo. Se existe uma raiz dentro desse intervalo, é possível você determinar uma raiz usando esse método. O que esse método faz? Ele faz uma subdivisão sucessiva do intervalo que contém a raiz sempre dividindo o intervalo ao meio. Então ele pega o intervalo, divide ao meio e testa se esse valor é uma boa raiz. E vai assim por diante. Divide o meio, até você parar. A ideia, a definição do intervalo inicial, então você tem que ter o A e o B, que são os valores iniciais, e tem que ter a condição de aplicação, f de A vezes f de B, lembra? Tem que ter uma raiz, o f de A vezes f de B, pelo menos uma raiz, Então aqui é negativo, positivo. Aí a sua curva está lá, ó. O f de A é negativo, f de B positivo. Então, olha lá, tem uma raiz nesse intervalo. E o sinal da derivada constante, aqui ela é sempre crescente. Então, a derivada primeira é positiva. Aí tem uma e somente uma raiz. Aqui análise gráfica, Geralmente eu começo com x0, tá? Aqui no desenho eu comecei com x1. Geralmente a gente começa com a interação 0, mas vamos lá. Então, você está numa interação que eu chamei de x1. Como é que você faz? Você pega o intervalo A e B e divide por 2, tá? Olha onde está a raiz. A raiz está aqui, o que se aqui. Olha o f de x1. Está aqui. O f de A está aqui, o f de B estaria aqui, Aí, vamos supor que essa raiz ainda não está boa, não satisfaz os critérios de parada, que daqui a pouco a gente vai rever. Então, você tem que continuar. Repare que a raiz está entre A e x1. Como é que eu vejo isso? É só você fazer o teste. Se f de A vezes o f de x1 for negativo, quer dizer que a raiz está entre A e x1. Olha lá, f de A vezes f de x1 negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai ignorar esse intervalo à direita da raiz. Esse intervalo aqui, você vai ignorar. Como que você faz isso? Você vai fazer o B receber o x1. Então, o B vai vir para cá. Olha lá, o B foi para cá. Olha lá, B igual a x1. B vai para cá. Então, você ignorou essa parte. Aí, você torna a calcular o ponto médio. Agora, o x2 deu aqui. Repare que aqui é o f de A e aqui é o f de x2. Então, agora olha que interessante. Nesse caso, o f de A vezes f de x2 está dando positivo. O que está te falando nesse caso? Quer dizer que a raiz está entre x2 e b. Então, você vai ignorar essa parte, ou seja, você vai mudar o A. Olha lá, muda o A. Então, aí você torna, depois calcular o ponto médio e vai assim por diante. Então, essa é a técnica, Vamos frisar de novo isso, que isso é importante. Bem, aqui é um resuminho dessa parte. Determine qual subintervalo de A até x de k ou de x de k até b que contém a raiz. Como é que é feito isso, gente? Você calcula o produto FA vezes f de x de k. Se ele der negativo, olha aqui, é esse aqui, f de A vezes f de x de k. É esse aqui, x de k no caso aqui é o x1. Está dando negativo, porque negativo vezes positivo está dando negativo. Quer dizer que a raiz está entre A e x de k. Pode ver, entre A e x de k. Aí você vai mudar o B, Então, calcula. Se f de A vezes f de x de k for negativo, logo a raiz pertence de A até x de k. Pode ver, de A até x de k. Aí você muda o B. Então, B recebe x de k. Caso contrário, você vai ver, vai ser esse aqui, Esse caso aqui, do x2, olha aqui.
Tá vendo? Quando você faz B recebe x de k aqui, você vai ignorar essa parte, lembra? Aí ficou assim. Agora olha aqui, ó, você calculou o A está aqui, B está aqui, né? B está aqui. Aí você calculou o ponto médio. Agora olha, aqui o f de x2, que é o f de x de k, aqui o f de A. Repare que f de A vezes f de x de k está dando positivo. Então a raiz está entre x de k, que é o x2, e b. B está aqui, ó. Né? B é esse. Esse é o x2. Né? Aí você muda o A, olha lá. O A vai receber o x2. Olha lá. O A vai receber o x de k. Então, esse é o cerne do programa. Isso aqui que toda hora você vai ter que fazer. E você vai repetindo esse processo até os critérios de parada serem alcançados. Quais são os critérios de parada? Né? Bem, você lembra que você vai dividindo, ó, você estava com o intervalo A e B. Aí você vai dividindo ele ao meio, lembra? Aí muda o A, muda o B, mas você vai dividindo ele sempre ao meio, né? Sempre ao meio, ó, sempre ao meio. Você vai dividindo no meio, meio. Então, você vai dividindo primeira vez por 2, segunda vez por 2, de novo 2 por 2. Então, se você fez N divisões, então você dividiu por 2 N vezes, ou seja, dividiu por 2 elevado a N. Né? Aí, o seu intervalo, a nossa tolerância é o epsilon, né? Então, a nossa tolerância, quando você passar essa tolerância, ela tem que satisfazer os critérios de parada, que é assim, ó. Primeiro, aqui nós estamos com o intervalo A e B. Então, eu estou diminuindo ele, ó, o A e o B, estou diminuindo, né? Quando esse intervalo entre A e B for menor do que a sua tolerância, aqui, ó, é só você subtrair os limites, aí você satisfaz esse critério. E também tem o outro critério, lembra, que o valor numérico tem que ser menor que a tolerância. O valor numérico é porque a função, lembra? A raiz, ó, a raiz está aqui, então o seu x de k está aqui, ó. O valor numérico dela é esse aqui. Tem que ser menor que o epsilon também, que é a tolerância. Então, esses são os dois critérios. Então, você vai ver que o nosso código vai ter um se, né? Que tem que acontecer isso e isso. Então, este é o código, ó. É o algoritmo. Ó. For é um para, né? Variando k de 0, iteração 0 até n. Aí, para cada iteração, você faz a média aritmética, aí você calcula o x de k, você A mais B de por 2. Aí você testa o critério de parada, ó, se o f de x de k é menor que o epsilon e o módulo, tem que ser módulo, tá, gente? Porque esses valores podem ser negativos, é o módulo menor que o epsilon e o módulo de B menos A menor que epsilon, aí você para, ou seja, achou a raiz, né? Então, você retorna. Se não, você tem que continuar. Aí é aquele negócio de mudo A, mudo B. Olha aqui, ó, eu desenhei aqui para vocês verem. Você faz f de A vezes f de x de k. Ó, aqui está um exemplo. Aqui, ó. F de A vezes f de x de k está negativo. Ó. Então, a raiz está entre A e x de k. Ó, a raiz está entre A e x de k. Então, você muda o B, olha lá. Então, o B vai receber x de k. Se for o contrário, você vai mudar o A. Ou seja, a raiz está entre x de k e b, né? Então, esse código que você tem que guardar, a gente vai executar ele. Primeiro, eu calculo o ponto médio. Depois, eu verifico os critérios de parada, né? Aí eu faço mudo A, mudo B. E vou fazendo essa rotina o tempo todo. Eu vou colocar esse código toda hora. Então, para vocês verem. A vantagem é a facilidade de implementação, né? Ele sempre converge. O desempenho é regular. Nós temos métodos muito mais rápidos, vocês vão ver. Desvantagem é lentidão comparado com os outros processos, né? E você necessita o conhecimento prévio onde se encontra a raiz, né? Para você passar o A e o B, lembra?